Boa noite mais uma vez, para os irmãos, para as irmãs, os visitantes. É um privilégio, é um prazer estarmos na casa do Senhor, não? Como disse Davi, quem me dera poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e a formosura do Senhor no seu tempo. E aqui estamos nós, né? Graças a Deus agora com a presença da nossa irmã Rosa, irmão Palquete, que estavam viajando, estão conosco agora. Deus os levou e os trouxe em paz, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bem como outros, né? E nós não vimos pela parte da manhã e agora podemos contemplar. Muito bem, irmãos, com a autorização do nosso irmão Valmir, que é o dirigente, passando a palavra para mim, quero mais uma vez parabenizar as irmãs, né? As mamães, aquelas que pretendem ser, né? Também. E hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais, né? Foi Deus quem fez. Mas hoje tem sido separado um dia, né? Para comemorar o Dia das Mães, e vocês que fizeram essa programação, né? Simples, mas muito bonita, né? Se vê. É assim que Deus possa estar abençoando também quem programou. Mais uma vez abençoando as nossas irmãs que são mães, como também as avós, né? A avó também é mãe, né? Nós temos nossos netos porque um dia Deus nos permitiu ter filhos, né? E os filhos são os nossos bens, né? Mais preciosos, bem como os netos. Por isso que o salmista escreveu no Salmo 128, verso 6, né? Verão os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Os filhos dos teus filhos são os netos, né? E Salomão também escreveu em Provérbios dizendo que os netos são dádivas de Deus através dos filhos e os avós são abençoados por eles. Provérbios capítulo 29. Então realmente é uma bênção a família, e nós estamos esse mês de maio falando de família cristã principalmente. O mundo não entende essas coisas, né? O mundo, como disse o Senhor Jesus, casam e dão-se em casamento, né? Mas os crentes, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós procuramos seguir aquilo que Deus planejou desde o início e colocou na sua palavra os ensinamentos para nós seguirmos como família cristã, fazendo sempre a vontade do Senhor. E pela manhã nós falamos, né, do projeto de Deus, casamento sob a ótica, né, de Deus, que Deus queria, né? Ele planejou, não só planejou, mas concluiu, né, o seu plano, tirou do papel, né, e fez então primeiro o homem. Depois de ter criado todas as demais coisas, falamos disso pela manhã, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e fez então uma companheira que fosse idônea. E nós vemos então no capítulo 2 do livro de Gênesis, verso 21 até o 26, dizendo que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, né? E ele se adormeceu, e Deus tirou suas costelas e fez a mulher. E quando Adão acordou, ele disse: essa portanto é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É chamado varão por conta do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Verso 24 ele diz: portanto, foi Deus quem disse, não foi Adão. Portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Falamos também que Deus poderia ter feito uma boneca, uma vez que ele fez o homem um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Por que ele então não fez uma boneca de barro e fez o mesmo processo, soprando nas narinas dela também o fôlego de vida, para que ela passasse a ser uma alma vivente? Porque ela, se fosse assim, não seria osso dos ossos de Adão e carne da sua carne, seria uma boneca de barro apenas, né? Se transformaria, claro, em carne, mas não de Adão. Então ele não poderia dizer: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Seria mais uma boneca, né? Então Deus sabe fazer as coisas de uma maneira certa, para que nós possamos entender qual é a vontade e o propósito de Deus nas nossas vidas. E ele disse em Gênesis 1, 27, dizendo, abençoando aquele casal que ele havia feito, né? Moisés descreveu como foi feito, né? Eva no capítulo 2, mas no capítulo 1 ela já existia, porque Deus abençoou e disse, né? Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra, sede fecundos. Gênesis 1, 27. Interessante, então, nós falamos todo esse processo da criação de Deus para o casal e o propósito de Deus, porque Isaías profetizou
700 anos antes de Cristo, dizendo que a terra não foi feita para ser um caos, mas para ser habitada. Então esse sempre foi o plano de Deus, e encher a terra. Por isso ele disse: multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei a terra. E por causa de Adão e Eva existem bilhões hoje, né, de pessoas na terra. Louvado seja Deus por isso, que o seu plano deu certo, né? Embora, claro, o pecado entrou antes da primeira geração, porque Adão e Eva, só no capítulo 4, que começaram a ter filhos, né? Diz lá o primeiro versículo do capítulo 4 de Gênesis: conheceu Adão a Eva e teve o primeiro filho chamado Caim, depois veio Abel. Mas mesmo assim Deus continuou com o seu projeto, e ele continuará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós entraremos nos céus como família, porque a igreja é família de Deus. Paulo diz, né, escrevendo em Efésios capítulo 2, verso 19: vós sois concidadãos dos santos e sois a família de Deus, família cristã. Então, para entendermos isso, só mesmo estudando a palavra de Deus e orando, né, buscando conhecimento junto de Deus, para que Ele possa nos abençoar, abrir as nossas mentes, para que nós possamos viver realmente de uma maneira que agrada ao Senhor, como família de Deus, como família cristã. O mundo já disse, não conhece, não entende essas coisas. E para tanto nós queremos agora ler um outro texto, né, encontra-se em Efésios capítulo 5, verso 21. Nós iremos ler todo esse restante do capítulo. Foi colocado para nós aqui apenas 3 versículos, mas todo ele é importante, e para nós entendermos agora, depois desse processo da criação de Deus, qual é o papel de cada um no lar. Deus fez homem e mulher, os coroou de bênçãos, né? E deu também tarefas para fazer. Deu tarefas para fazer. Nós vemos isso no capítulo 3 de Gênesis. Deus deu ordem ao homem para que lavrasse a terra, sustentasse a sua família com o suor do seu rosto, e a mulher deu a ela a tarefa de ser mãe. É o que nós estamos comemorando hoje, né? O Dia das Mães. E o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui um ensinamento agora, o papel de cada um no lar, não é? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Nós vamos ler o restante desse capítulo, que é muito importante para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer, né? Passando um grande ensinamento para a igreja em Éfeso. Verso 22. Vou ler aqui na minha Bíblia, a tradução é bem parecida. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua esposa, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Amém? Irmãos, me surpreendeu o quarteto que nós cantamos o hino. É muito fácil, assim, né? Eu creio.
É o Salmo 119, verso 18, né? Abra meus olhos, né? Para ver. Lá no Salmo 119, verso 18, está escrito assim, né? Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esse ano nós vamos cantar, ele foi copiado desse salmo, né? Vou convocar os irmãos aqui de surpresa, né? É um hino pequeno, o maestro é o palpite, mas não desistiu, então nós vamos cantar. Na mensagem eu não vou ser muito extenso, não pode ficar tranquilo. Chegamos em cima da hora, né? Pensava se não daria tempo de chegar até aqui. Mas não pode estar cantando, já passou. Abre meus olhos para ver algo de bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte, enfim. Quero silente ficar, de meu Senhor a me falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente ficar, de meu Senhor a me falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Obrigado, irmãos. Surpresa agradável, né? Sabia que o irmão Palpite não ia enjeitar cantar, mas porque ele gosta muito de cantar, eu também gosto. Só não sei cantar, mas gosto de cantar. Bem, irmãos, o texto, né? O texto bíblico que nós lemos de Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, ele é muito importante porque Paulo, o apóstolo, ele mostra nesse texto realmente a resposta para a pergunta que fizemos, né? Qual o papel de cada um no lar? E ele deu essa resposta. O apóstolo Paulo, segundo alguns teólogos, ele era viúvo, foi casado. Tanto é que lá no capítulo 7 da carta de 1 Coríntios, ele diz: gostaria que todos permanecessem como eu estou agora. Então deixa bem claro que ele foi casado, né? Ele, como judeu, ele não ia viver amaziado, claro. Ele era um que seguia a lei à risca. Tanto é que ele perseguia os cristãos por causa da lei, achando que estava certo, né? Ele era tão rigoroso na lei que depois ele escreveu isso. Então, por isso ele disse: gostaria que todos permanecessem, aos viúvos e solteiros, né? Que permanecessem como eu estou agora. Então ele tem experiência suficiente de família para ensinar a igreja. Ele foi um mestre disso. Então ele começa dizendo uma coisa que, por isso eu achei importante nós cantarmos esse hino, né? Baseado no Salmo 119, verso 18: desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É uma oração que nós cantamos aqui, né? Uma oração cantada. E nós só compreenderemos os desejos, o desejo de Deus para a família cristã, realmente com os nossos olhos abertos espiritualmente, olhando para a palavra de Deus, buscando a direção de Deus. Nós não iremos entender. Veja bem,
as mulheres sejam submissas. Vai falar isso para o mundo, que a mulher tem que ser submissa, não é, Pedro? Vai falar para alguém que não é convertido, né? A mulher tem que ser submissa. De jeito nenhum. As mulheres não querem ser submissas aos seus maridos, mas a Bíblia diz que precisa ser. E quem vai entender isso? Só a mulher cristã, só a família cristã. Então o apóstolo Paulo, ele ensina isso aqui, né? Muito importante. E essa submissão não quer dizer que a mulher precisa ser um tapete para o homem, nada disso. Submissão, o apóstolo Pedro, ele deu uma melhorada nisso aqui. Se vocês lerem lá em 1 Pedro capítulo 3, de 1 a 7, o apóstolo Pedro, ele fala a respeito de que as mulheres sejam respeitosas aos seus maridos. Isso é submissão. Depois nós veremos esse termo nos permitir. O apóstolo Pedro ensina isso, né? E pega, parece que mais leve, né? Então, quando nós falamos de submissão, alguém pensa assim, ficar debaixo dos pés do marido, da mulher, eu já era, né? Então, infelizmente, é por isso que há muitos divórcios no mundo, veio fora. Casa-se hoje, divorcia-se amanhã. E nós mais vemos, né? Mas é o mundo, porque eles não entendem o propósito de Deus. O propósito de Deus não foi esse. Falamos pela manhã também. O divórcio não está, nunca esteve no plano de Deus. Jamais. Tanto é que o Senhor Jesus defendeu Moisés. Alguém disse que Moisés autorizou. Não, ele não autorizou. Ele permitiu. É diferente. Permissão de autorização. Quando Moisés disse a respeito da permissão do divórcio, Deus não assinou embaixo. O Senhor Jesus, quando foi colocado como que no canto da parede, né, vamos dizer assim, no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 3, os escribas e fariseus chegaram perante ele, querendo pressioná-lo, e perguntou se era lícito do homem divorciar-se ou repudiar sua mulher por qualquer motivo. O mundo hoje não está nem ligando, qualquer coisinha, não, uma briguinha à toa, já está, vai embora, pega a sua mochila e vaza. Foi isso que eles perguntaram, por qualquer motivo. E o Senhor Jesus então repreende a eles e diz, não foi assim desde o princípio. Deus os fez macho e fêmea, homem e mulher, e foi Deus quem realizou o primeiro casamento. E Deus não autorizou o divórcio. Aí eles perguntaram, então por que Moisés permitiu? Ainda bem que eles fizeram uma pergunta até razoável, né? Permitiu, permissão. Até falei isso pela manhã, né? Hoje quem tira a carteira de habilitação, irmão, ele não tem a carteira na sua mão, ele tem permissão. E se lá na frente acontecer um acidente, imediatamente ele é caçado. Perde-se a sua permissão, não é autorização definitiva. Por isso eu digo, Deus não assinou na permissão de Moisés quanto ao divórcio, porque o Senhor Jesus defendeu Moisés. Quando eles perguntaram, então por que Moisés permitiu? Jesus respondeu, por causa da dureza dos vossos corações. Mas eu vos digo que desde o princípio não é assim. O que Jesus estava querendo dizer com isso então? Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Se eles não tivessem os seus corações endurecidos, Moisés nem permitiu. Pronto, final. É isso. Jesus falou. Então o Senhor Jesus saiu em defesa de Moisés. Imagine um homem pressionado por 3 milhões de pessoas. Uma confusão tremenda que eles viviam. Israel era mais carnal do que espiritual. Pressionando Moisés por todos os lados. Então por isso que ele se viu apertado e permitiu, mas Deus não assinou a permissão de Moisés. Por isso que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, saiu em defesa de Moisés. Repito, em outras palavras, para ele dizer, se vocês não tivessem os vossos corações endurecidos, Moisés não teria permitido. Ponto final. Mas por causa da dureza dos vossos corações. Aí alguém poderia perguntar então, mas quem é hoje que não tem o coração endurecido? Aquele que não é cristão.
aquele que não é cristão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, verso 17: se alguém está em Cristo, muda tudo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, a Escritura fez tudo. Então, qual é o papel de cada um no lar? Que a mulher respeite seu marido, ame seu marido, mas que ele faça o mesmo. Que o marido ame também a sua mulher. E o apóstolo Paulo conclui aqui esse texto dizendo que se ele ama a si mesmo, verso 29, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Isso é uma analogia da família cristã como esposa de Cristo. Atualmente nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. E o apóstolo Paulo ele está ensinando aqui que da mesma maneira que Eva foi tirada da costela de Adão, e Deus a transformou, fez uma linda mulher para Adão, e ele pode dizer: essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Paulo está dizendo aqui, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ou seja, o marido fiel que ama a sua esposa não vai odiá-la nunca. É isso que Paulo está dizendo aqui: sua própria carne. Não é assim que a Bíblia ensina? Quando se casa, se torna os dois uma só carne. Jesus disse isso, Mateus 19, a partir do verso 3, quando ele discute ali com os fariseus. Portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Maridos, amai as vossas mulheres, verso 25, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Será que nós, como maridos, temos feito isso? Chegamos a ponto de entregar a nossa própria vida, né, em favor das nossas esposas? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. O que Cristo fez? Deu a sua vida por nós. Senão não seríamos igreja, senão não seríamos salvos, senão não seríamos noiva de Cristo e posteriormente esposa de Cristo, porque vai haver um casamento da igreja com o Senhor Jesus. A noiva do Cordeiro, Paulo chama aqui. Então é interessante, irmãos, nós observarmos isso, e ele vai muito mais além do que isso, né? É interessante que quando o apóstolo Paulo fala aqui a respeito da submissão da esposa, de como agradar ao marido, né? O apóstolo Pedro ele usa uma expressão, se o Rodrigo puder colocar aí, 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1 até o 7, para evitar de abrir a minha Bíblia aqui. Nós vamos ler ali 1 Pedro capítulo 3, de 1 a 7. Vamos começar pelo primeiro versículo. Vamos ver o conselho do apóstolo Pedro. Ali está no verso 7, hein? Verso 1. De 1 a 7. Olha só, mulheres, ele usa a mesma expressão de Paulo, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, né? Para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Isso está falando de esposa fiel, cristã. Pedro não está proibindo aqui, né, o casamento, embora o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios ele diz que é bom, né, que o casamento seja cristão, jovem e moça, né, homem e mulher, servindo a Deus. Mas o apóstolo Pedro ele dá-lhe um conselho, que se a esposa for fiel a Deus, o marido pode se converter através do testemunho dela. Veja que importância, né, ele dá a esse relacionamento cristão, embora não sendo os dois. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, temor a quem? Ao marido? A Deus, em primeiro lugar, depois ao marido.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Você não precisa se enfeitar todo para encantar o seu marido. Nós cantamos o hino aqui de manhã, 217, que fala qual o adorno dessa vida. Isso aí é adorno, né? Adorno é enfeite. Às vezes as pessoas, né, as mulheres, não se preocupam em se apresentar perante o marido para agradá-lo, ou ir numa festa com brincos, pulseiras, cordão, com tanta coisa, frisado de cabelo, que usava muito naquela época, né? Portanto, a minha mãe usava muito, colocar algumas coisas no cabelo, né? Frisado de cabelo. Para agradar ao marido, se não houver amor, nada vale. Qual o adorno dessa vida? É o amor. O hino que nós cantamos pela manhã aqui. É o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor. Então, o que é exterior, né? Seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres, e esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Ele está falando de quantas mulheres, né? Filhas. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Verso 7 para encerrar. Aí ele agora vai falar conosco, né? Como fez Abraão com Sara. Sara foi obediente a Abraão, chamando de Senhor. Está escrito lá em Gênesis capítulo 25, né? Ela disse, é o meu Senhor, né? Então aquilo ali era uma atitude de respeito, de submissão, né? De amor. Então agora ele diz para os maridos, né? Como Paulo fala aqui em Efésios capítulo 5: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Às vezes você fica reclamando, mas eu oro tanto, Deus não ouve, né? Ou ouve e não responde, porque Deus não é surdo. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a falta de amor, a falta de união do lar interrompe as nossas orações, é o que Pedro está dizendo ali. E ele era craque nisso, né? Era craque nisso. Pedro amava tanto, né, a sua família, que Jesus curou até a sogra de Pedro. Ele não amava só a sua esposa, ele amava todos os pertencentes da família. E por ele ser um discípulo fiel ao Senhor, corajoso, o Senhor Jesus foi com ele lá, sabendo que a sua sogra estava doente. Jesus era onisciente, mas certamente Pedro deve ter comentado alguma coisa: Senhor, minha sogra, né? Mal, dá para o senhor dar uma chegadinha lá, quem sabe resolver o problema dela. Jesus foi e curou a sogra de Pedro. Está escrito, Mateus, Marcos e Lucas escreve isso, porque ele amava a família. E ele tinha, então, autoridade para nos ensinar tanto quanto o apóstolo Paulo nos ensinou aqui: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Às vezes nós fazemos o básico apenas, né? Para se entregar por alguém que nós amamos, que está do nosso lado todos os dias, né? Mãe dos nossos filhos, sua esposa, né? Será que nós temos feito isso? Se não, estamos devendo a Deus. O Senhor está de olho em nós, né? Por isso que Ele fez a mulher da costela do homem, para viver sempre do lado do homem. Submissão, já disse e repito, não é servir de tapete para o homem, nada disso. É ser obediente, ser amoroso, cumprir com as suas obrigações de esposa. É cumprir com as suas obrigações de esposa. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho até no relacionamento sexual. Fala em 1 Coríntios capítulo 7, né? Ele diz que a mulher não deve negar ao marido, e nem o marido negar à mulher esse ato sexual, salvo
por consentimento mútuo em caso de jejum e oração. Somente em caso de jejum e oração, se houver consentimento. Se não houver, não tem nenhum motivo para viver um para lá e outro para cá. É por isso que Deus fez a mulher da costela do homem, para viver do lado do homem. E sempre. E não tem lei civil que separa isso. Não tem lei civil que separa isso. Por isso que eu disse anteriormente que Deus não assinou na permissão de Moisés. Porque a única coisa que separa o casamento é a morte. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Pedro capítulo 3. Nós vemos tudo isso. Romanos capítulo 7, Paulo fala, né? A única coisa que separa o casal é a morte. Morrendo um dos cônjuges, tanto a mulher quanto o homem está livre para casar de novo. Por isso Jesus disse lá em Mateus capítulo 19: o que Deus ajuntou, não separa o homem. O homem não tem poder para desfazer o casamento. É isso que Jesus estava falando na prática ali, para os fariseus hipócritas. E às vezes nós, como cristãos, também temos sido hipócritas nessa parte. Casa, se não dá certo. Não. Foi isso que Deus disse para Adão: Adão, eu fiz Eva para você, é uma linda mulher, mas se não der certo, você fala para mim que eu vou fazer outra. Nada disso. Multiplicai-vos, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a ordem de Deus. Que Deus possa nos abençoar, como sempre Ele tem feito, nos dando compreensão da sua santa e bendita palavra, para que nós possamos viver realmente a vida comum do lar. O que é uma vida comum do lar? Viver uma vida simples. Você não precisa ter dinheiro, casa boa, carro, fazendas, para agradar a sua esposa ou vice-versa. O adorno dessa vida é o amor. É o amor. Por isso que Paulo ensina aqui: maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, amai os vossos maridos. Quando fala aqui de submissão, o apóstolo Paulo está incluindo o amor. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala de uma vastidão de versículos referente ao amor, né? O amor jamais acaba. Biblicamente, não. Às vezes no nosso pensamento, né? Acabou o amor. Alguém diz assim, né? Divorciou porque acabou o amor. A Bíblia diz que o amor não acaba. O que acaba é paixão. Já começa com P, né? Paixão. Sabe por que paixão começa com P? Porque passa. É passageiro. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, né? Permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes, o amor cobre tudo. Onde existe amor, existe fé, existe esperança, existe paciência, existe submissão, existe tudo isso. E tem mais. O apóstolo Paulo ele continuou ensinando mais adiante no capítulo 6, verso 3 da mesma carta aos Efésios: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. É um grande ensinamento, um vasto ensinamento para a família. Creio que no próximo estudo outro irmão estará falando disso aí. Quando há amor, a compreensão, a paciência, até os filhos crescem no meio da bênção. E eles são literalmente abençoados por Deus por causa dos seus pais. O Salmo 128 é uma descrição maravilhosa da família cristã. O que diz o Salmo 128? A irmã Lauzira citei hoje pela manhã. A irmã Lauzira gostava muito de ler esse capítulo 128. É o Salmo da família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa é o quê? Como videira frutífera. É a ordem que Deus deu lá no Éden: multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei a terra. Tua esposa é como uma videira frutífera, em volta de sua mesa, e os filhos como ramos da oliveira. Saem da esposa os filhos. São ramos.
E no final, ele diz: muito feliz é o homem. Quando fala do homem, fala da mulher, quando fala da família, né? Muito feliz será o homem que assim proceder. Por quê? Verso 6: verás os filhos de seus filhos, os netos. E ele citando Israel, porque ele estava falando para o povo de Israel: verá a paz sobre Israel. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude na compreensão da sua santa e bendita palavra, e que nós possamos viver isso na prática. Não fazemos como Tiago, né, escreveu na sua carta: vocês são ouvintes esquecidos, então não adianta nada ouvir e ouvir. Quantos ensinamentos maravilhosos nós temos ouvido aqui nos nossos irmãos, irmão Rodrigo, irmão Valério, né, irmão Falquete, próximo agora, creio que seja o irmão Valmir. E irão continuar falando nessas bênçãos, né, que é a família de Deus. Mas se nós não colocarmos em prática, nada vale, nada aqui. Nós saímos ali para os nossos lares, chegar lá e começar, né, o artelho, né? Casal começar a brigar, não adianta. Marido, amai vossas mulheres, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Aqui nós somos, né, a bênção. Mas lá em casa muda a coisa. Quem sabe amanhã já muda tudo, né? Eu me lembro de um certo pastor, ele trabalha com família, só dá estudo para a família, mais de 30 anos, segundo ele. E ele contando uma experiência que ele foi hospedado por uma família da igreja onde ele foi convidado para dar estudo bíblico a respeito de família, só fala disso. Grande público. E foi levado para uma casa chique, pessoal rico, né, da igreja, levou ele para lá. E ele chegando lá, na entrada, assim, aquele corredor, tipo esse corredor aí, de flores. Flor de um lado, flor de outro, as coisas lindas. Ele ficou impressionado com aquilo. E ele disse assim para a esposa, o marido tinha ido tomar banho, e perguntou à esposa: eu estou vendo aqui que do lado de vocês reina o amor, né? Ela falou: por quê, pastor? Porque as flores são lindas. A Bíblia diz que aonde o amor reina, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ela respondeu: essas flores são de plástico. Porque a flor de plástico precisa de cuidado, né? Você tem a flor natural, ele pensou que era flor natural, porque a flor natural, para ela ficar bonita, o que precisa? De cuidado, de irrigar, de podar às vezes, né? De aplicar algum herbicida. Às vezes aparecem alguns fungos lá, né? Você vai ter que cuidar dela, mas a de plástico precisa. Então, quando ele ficou abismado com aquela boniteza, né? aquelas lindas flores, ela disse: não, pastor, isso aí é tudo de plástico. Ele ficou espantado e calou-se, ele disse na sua entrevista. Ele falou o quê, né? Então, estava faltando o quê? Amor. Uma vez que as plantas eram de plástico, né? De plástico, se você fizer, ele fica lá. Se não botar fogo, fica. Não precisa de irrigar, não precisa de cuidado nenhum. E o lar cristão, irmãos, precisa de cuidado. Cuidado. Por isso que nós cantamos ainda aqui: abre meus olhos para ver algo de bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder e me desate. Nós estamos às vezes atados pelas coisas deste mundo e os nossos olhos vendados. E o Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se assim nós fizermos e procedermos, teremos um lar abençoado. E é isso que Deus quer. E Ele então compara a família abençoada como a sua noiva. E Paulo diz aqui: um dia será apresentada perante ele Deus, sem mancha e sem ruga. Que nós possamos viver assim. Vamos pedir a Deus, né, para que Ele nos ajude na compreensão da sua santa e bendita palavra. Amém.